Com a graça de Deus, em nome do povo de Perdizes, declaro aberta a 26ª sessão ordinária de 2025. Quero cumprimentar aqui os vereadores membros da mesa diretora, vereador secretário Antônio Valderico, vereador tesoureiro Joel Kiko. Cumprimento também os demais colegas vereadores, vereador Vinícius Barreto, vereador Givago, vereador Orlando Júnior, vereador Lucas do Cerrado, vereador Sandro do Salão e vereador Sabino da Macega. Cumprimento também demais público presente, servidores, público que nos acompanha virtualmente. Sejam todos muito bem-vindos. Peço aos vereadores que registrem nos seus tablets suas respectivas frequências. Havendo quórum necessário e justificando aqui a ausência dos vereadores Dudu e Silvinho, que comunicou a essa casa com antecedência as suas faltas na sessão de hoje. Solicito, instalo o pequeno expediente e, como os senhores vereadores receberam cópia da ata da 25ª sessão ordinária de 2025 com antecedência, vou dispensar a leitura da mesma. Coloco a dispensa da leitura da ata em votação e aqueles vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Dispensa da leitura da ata aprovada. Coloco a ata da 25ª sessão ordinária em votação. Ata da 25ª sessão ordinária aprovada por 8 votos. Passo a palavra ao secretário vereador Antônio Valderico para fazer a leitura e a apresentação da matéria em pauta. Boa noite, senhor presidente, Leonardo Flores. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, servidores da casa, público presente e todos que nos seguem aí pelas redes sociais. Indicação número 47/2025. O vereador que subscreve requer, após deliberação em plenário, que seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação. Indica a necessidade de atendimento fisioterapêutico para atender às demandas das comunidades rurais.
Indicação 146/2025. Os vereadores signatários desta, no uso de suas atribuições que lhes confere o regimento interno, requerem que a presente indicação seja submetida à apreciação do plenário e, uma vez aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando-lhe melhorias na comunidade do Córrego Rico. Indicação 154/2025. O vereador signatário desta, no uso de suas atribuições que lhes confere o regimento interno, requer que a presente indicação seja submetida à apreciação do plenário e, uma vez aprovada, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando-lhe: solicita a reforma ou construção de uma nova biblioteca pública municipal. Indicação 156/2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Perdizes MG. O vereador signatário desta, no uso de suas atribuições que lhe conferem o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que a presente indicação seja submetida à apreciação do plenário e, uma vez aprovada, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando-lhe recapeamento da rua Valdomiro Borges Silva, localizada no bairro Ferreirinha. Projeto de Lei número 19/2025, de 22 de setembro de 2025. Da denominação a logrador público e contém outras providências. A Câmara Municipal de Perdizes, Estado de Minas Gerais, através da proposição do vereador Vinícius Figueiredo Barreto, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado como Rua João Antunes Soares, a Rua A, localizada no bairro Alvorada 2. Parágrafo único. Cabe ao Poder Executivo proceder à colocação de placas indicativas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 22 de setembro de 2025. Vinícius Figueiredo Barreto, vereador. Projeto de resolução número 08/2025. Regulamento o controle de frequência, o cumprimento de jornada de trabalho, horas positivas, ausências injustificadas e revoga a resolução número 01 de 6 de fevereiro de 2023, que flexibiliza a carga horária.
A Câmara Municipal de Perdizes, por seus vereadores, aprovou e o presidente da Câmara Municipal, em conformidade com o inciso 2º do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal e a linha B do artigo 148 do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Da jornada de trabalho. Artigo 1º. A jornada de trabalho dos servidores dos quadros da Câmara Municipal de Perdizes, sujeitos ao controle de frequência obrigatório por meio de sistema de registro de ponto eletrônico, obedecerá o que segue. Parágrafo 1º. Para os servidores cuja carga horária semanal seja de 40 horas, a jornada diária deverá ser das 8 com intervalo intrajornada de no mínimo 1 hora. Parágrafo 2º. Para os servidores cuja carga horária semanal seja de 20 horas, a jornada diária deverá ser de 4 horas ou em regime de escala definido pela presidência. Inciso 1º. O disposto nesse artigo não se aplica ao cargo de assessor parlamentar individual, cuja carga horária semanal será fixada e controlada pelo vereador que houver indicado. Segundo, é vedada a remuneração a título de horas extras aos ocupantes de cargos em comissão. Terceiro, os servidores deverão registrar obrigatoriamente no ponto eletrônico quaisquer entrada e saída durante o expediente, inclusive para registro de intervalo intrajornada. Quarto, quando o servidor precisar se ausentar da Câmara por motivo não relacionado ao trabalho, deverá registrar obrigatoriamente tanto a saída quanto o retorno. Quinto, para os casos de folha no cadastro da biometria por adematografia, o registro da frequência será realizado no livro de ponto junto à Contraloria Interna. Sexto, em caso de falta, atraso ou saída antecipada, deverá o servidor, sob pena do registro como falta injustificada ou desconto de horas, preencher formulário e constante no anexo 1º dessa resolução, protocolar junto à Controladoria Interna. Segundo, o servidor que for convocado formalmente pela presidente da Câmara para a realização de trabalho externo, fora de sua jornada de trabalho, deverá comunicar à Controladoria Interna posteriormente a quantidade de horas trabalhadas. Terceiro, quanto do esquecimento do registro de entradas e saídas, caberá ao servidor enviar à Controladoria Interna, no prazo de 5 dias úteis, contados à data da ocorrência, solicitação de isenção manual do horário, mediante apontamento do dia da ocorrência, horário e justificativo. Nas horas positivas, o servidor poderá acumular até 40% da jornada semanal em horas positivas, para fins de fruição e compensação posterior. Consideram-se horas positivas as excedentes à jornada semanal estabelecida, apuradas ao final do período semanal de frequência do servidor, quanto laboradas entre 7 e 17 horas, independentemente da convocação. Nos dias da realização das sessões ordinárias e extraordinárias ou solene, a jornada poderá ser prorrogada computando-se as horas excedentes como positiva para fins do disposto no caput.
das ausências injustificadas. Artigo 8º. Serão justificadas as ausências dos servidores ao trabalho pelos seguintes motivos: participação em eventos e treinamentos previamente autorizados pela instituição, mediante apresentação de comprovante à controladoria interna, o qual deverá ser anexo ao registro de controle das jornadas. As demais concessões, licenças, afastamentos previstos na lei e quais constarão no controle da jornada. Das disposições finais. É vedado o cômputo de horas positivas aos servidores que não estejam submetidos ao controle de jornada, bem como nos servidores que estejam em viagens a serviço da Câmara. Casos omissos ou excepcionais serão avaliados, decididos pela Presidência. Em situações de emergências, calamidade pública ou excepcional necessidade, a jornada de trabalho será regulamentada de forma diversa pelo instrumento legal adequado. Fica revogada a Resolução número 1, de 6 de fevereiro de 2023, que flexibiliza a carga horária de cargos da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Perdizes MG. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Perdizes, 6 de outubro de 2025. Leonardo Almeida Flores, presidente; Silvio de Oliveira Alves, vice-presidente; Antônio Valderico de Moraes, secretário; Eurípides Joel de Oliveira, tesoureiro. Projeto de resolução número 09/2025. Institui a Galeria das Mulheres Vereadoras de Perdizes MG na Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Perdizes, por seus vereadores, aprovou, e eu, presidente da Câmara Municipal, com fundamento no inciso 2º do artigo 39 da Lei Orgânica Municipal e na linha B do artigo 148 do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito da Câmara Municipal de Perdizes a Galeria das Mulheres Vereadoras de Perdizes, espaço destinado à exposição de fotografia das vereadoras de todas as legislaturas, com o objetivo de reconhecer, valorizar e preservar a história das mulheres que exerceram o mandato no Poder Legislativo de Perdizes MG. Artigo 2º. A Galeria das Mulheres Vereadoras de Perdizes MG será instalada no plenário da Câmara Municipal de Perdizes. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente da Câmara Municipal. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Perdizes, 20 de outubro de 2025. Leonardo Almeida Flores, presidente da Câmara Municipal. Encaminho o projeto de lei número 19 de 2025 da Câmara e o projeto de resolução 08 para as devidas comissões para sua análise e parecer. Saliento que o projeto de resolução número 05 de 2025, de autoria da mesa diretora, foi retirado de pauta. Instalo a ordem do dia e passo a palavra ao vereador Lucas do Cerrado para defender a sua indicação número 47 de 2025. Gostaria de cumprimentar o presidente, demais vereadores,
público presente aqui nessa noite de hoje, os funcionários dessa casa, cumprimentar nosso colega Rafa, está escondido aí atrás, Rafa. Senhor presidente, eu gostaria de falar da importância dessa indicação, que é a questão de estar levando o fisioterapeuta nas comunidades rurais. Hoje, principalmente nas comunidades mais longe, o transporte, para quem vem, e na maioria das vezes nem tem como trazer para estar fazendo a fisioterapia, e sai de madrugada e chega só à noite, e os pacientes que precisam de fazer o tratamento de fisioterapia, é porque está com alguma dor, alguma dificuldade na coluna, ou algum acidente que sofreu, que precisa de reabilitar. Então não tem como essas pessoas pegar o carro na comunidade rural, de madrugada, vir fazer fisioterapia e ainda passar aqui o dia todo e retornar para casa só à noite. E essa indicação, até em questão financeira, se levar um profissional para estar fazendo a fisioterapia no posto de saúde, um profissional só atende vários pacientes e eles não precisam de sair do lugar. E isso fica mais barato do que você trazer a população da zona rural para fazer esse tratamento aqui. Então, gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores, do Fernando, da secretária Karina, que já tem feito muito pela saúde do nosso município, e gostaria que atendesse mais essa indicação, que ela é de grande importância, né, principalmente para os idosos, né, então, assim, um acidentado, a fisioterapia ela é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco a indicação em discussão. Coloco a indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade será encaminhada ao prefeito municipal para devidas providências. Passo a direção dos trabalhos ao vereador tesoureiro Joel Kiko para que eu possa defender as indicações 146 e 154 de 2025. Assumo a presidência e passo a palavra aos vereadores Leonardo Flores e Sabino da Macega para fazer uso da sua indicação. Colegas vereadores, mais uma vez boa noite. Essa indicação em parceria com o colega vereador Sabino da Macega, ela vem de 2 encontros que a gente teve na comunidade do Córrego Rico. Naquela oportunidade a gente foi convidado pela associação do Córrego Rico e também por alguns moradores da comunidade. Tivemos a oportunidade de conversar com o prefeito para que ele pudesse ir na comunidade, ouvir algumas demandas, e de lá surgiu a ideia da gente levar esses pedidos para alguns deputados, né, Sabino? Inclusive deputados que a gente apoia em comum, e as coisas têm caminhado. A gente já tem algumas coisas entrando na programação do Poder Executivo para acontecer lá. Eu posso citar como exemplo a construção de mais algumas salas para que os mutirões da saúde também possam atender aquela comunidade, em especial as mulheres com mais privacidade. Tem a questão da água, da caixa d'água. Lembro-me também da quadra esportiva. Então a indicação é para que a gente pudesse formalizar esse pedido aí para o Poder Executivo, para reforçar também a necessidade de atender essa comunidade. São demandas que chegaram no nosso gabinete, né, vereador Sabino, e que a gente viu de fato a necessidade de trazer aqui para contar com o apoio dos senhores, para a gente conseguir
ajudar os moradores e os produtores daquela região. Boa noite, caros colegas vereadores, público presente, os que já assistem pelas redes sociais. Como você bem falou, Léo, né, a gente esteve lá na comunidade do Córrego Rico, né, fizemos alguns compromissos e hoje estamos aqui, né, para reafirmar o nosso compromisso com a comunidade. Comunidade essa que estive lá, morei por mais de 2 anos, né, trabalhei lá junto com meus colegas lá, dos produtores rurais, e me sinto, né, na obrigação, né, hoje como vereador, tá levando revitalização, né, para aquela comunidade. A associação, me lembro que quando foi fundada eu estive lá, né, fiz parte da associação no início, ajudei a construir algumas coisas lá, né, como representante da comunidade lá na época, e hoje representando como vereador, né, a gente tem algumas indicações para lá, hoje é só para reafirmar nosso compromisso com a comunidade, né, inclusive agradecer, né, especialmente a nossa deputada Maria Clara, que já enviou emendas, né, já está depositada para que seja feita a cobertura da quadra do Córrego Rico. E, né, como você falou, mais salas, né, para atender as mulheres, principalmente lá, que uma vez por mês tem médico lá na comunidade. E o que me falaram é que não tem um lugar adequado para ser atendido essas mulheres. E com essas 2 salas ou mais que vai ser construída lá, eu tenho certeza que vai ter mais dignidade e conforto para que essas consultas sejam feitas com mais respeito e dignidade para todas as mulheres do Córrego Rico. Muito obrigado a vocês. Coloco a indicação em discussão. Coloco a indicação em votação. Indicação aprovada por 8 votos e será encaminhada ao prefeito municipal para devidas providências. Retorno a palavra passa a palavra ao vereador Léo Flores para defender a sua seguinte indicação. Vereadores, essa indicação, que é sobre a nossa biblioteca pública municipal, é uma demanda que eu venho tratando desde o mandato anterior como vereador aqui nessa casa. Vereador Orlando, vereador Valderico, acredito que se lembra que eu já trouxe essa indicação aqui algumas outras vezes no mandato passado. Tive a oportunidade de conseguir um recurso que foi empenhado, mas ainda não foi pago, no valor de R$200 mil para iniciar essa reforma. Também no mandato passado a gente chegou a construir um protótipo de uma reforma para a biblioteca e eu continuo aqui defendendo a necessidade da gente reformar ou construir uma biblioteca pública municipal. Eu sou da época que nos estudos não existia Google e nem telefone, então os meus estudos foram pautados em cima de livro e acredito que toda cidade que preza pela educação, pelo futuro, precisa sim ter uma biblioteca atrativa, com um acervo bacana, igual a gente tem ali. Então, esse pedido é para que o Executivo coloque como uma de suas prioridades, junto com esse pedido desse nobre vereador aqui, que é de revitalizar, construir, ou enfim, a gente levantar esse debate de revitalizar e ter uma biblioteca nova, com uma cara diferente, para atender não só os nossos alunos, mas toda a nossa sociedade. Então essa indicação aqui é para reforçar um pedido que eu já trouxe inúmeras vezes aqui para a Câmara Municipal e gostaria de contar nesse momento com o apoio de cada um de vocês. Coloco a indicação em discussão. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador Vinícius. Senhor presidente interino, vereador Joel Kiko, demais vereadores, público que se faz presente aqui, servidores, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar o vereador Leonardo Flores por essa indicação e estar, né, levantando essa bandeira há tanto tempo. E eu fico muito feliz por vários motivos. E um deles, vereador, é porque aquele terreno onde foi construída aquela biblioteca, ele foi doado pelo meu pai na época. Era dele, pessoal. Ele fez a doação para poder ser construída a biblioteca. Porque eles achavam na época que precisava ser perto da escola, né, e ele tinha aquele terreno. E ele acabou abrindo mão de uma coisa dele particular para poder servir a sociedade. Então, a gente fica muito feliz, né, de saber que aonde ele teve boa vontade, bom coração, né, será, eu tenho certeza disso, será transformada num bem muito valioso para a nossa sociedade, né? E Vossa Excelência muito bem disse que através dos estudos que a nossa comunidade desenvolverá mais ainda, né? E Perdizes tem uma vantagem, uma peculiaridade. Não sei se todo mundo já teve essa curiosidade, o tanto de gente que sai de Perdizes para estudar fora, seja morando nas cidades fora, seja indo e voltando de ônibus todo dia, né? Quantos ônibus vão para Araxá, quantos ônibus vão para Patrocínio, né? Então, assim, eu tenho certeza que será grandioso, né? E pelo que a gente já viu também, né, quando eu estive no cargo de prefeito, a gente chegou a fazer levantamento de algumas coisas e realmente lá é inviável uma reforma. Lá realmente tem que jogar no chão e fazer uma nova biblioteca. Mas eu acho que é o ideal, porque lá tem um espaço muito grande, atrás da biblioteca tem um espaçozinho na frente, então realmente dá para fazer um projeto grandioso, né, moderno, e tenho certeza que para atender toda a nossa cidade, né, não só a escola João Balker, mas modernizar que possa atingir todos os níveis de estudantes da nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns pela sua indicação, vereador. Coloca a indicação em votação. Indicação aprovada por 8 votos e será encaminhada ao prefeito municipal para as devidas providências. Retorna a presidência ao presidente Léo Flores. Reassumo a presidência e passo a palavra ao vereador Sandro do Salão para defender a sua indicação número 156 de 2025. Boa noite ao presidente Leonardo, em quem eu cumprimento os demais vereadores. Boa noite ao pastor Pedro, que está aqui com sua esposa, em que eu cumprimento os demais que nos acompanham. Então, gente, essa indicação visa corrigir uma falha que foi feita num recapeamento ali num bairro entre o Novo Horizonte e o Ferreirinha. Todas as ruas do entorno desta rua, a rua Valdomiro Borges da Silva, foram recapeadas
e isso na gestão anterior, e essa pequena rua ficou para trás. E a população vem cobrando muito e conversei com o secretário Pedro, que está empenhado, e segundo ele, em breve estará resolvendo esse problema. Peço que os colegas vereadores aprovem a indicação e que o prefeito Fernando tome providência o mais rápido possível. Coloco a indicação em discussão. Coloco a indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade será encaminhada ao prefeito municipal para devidas providências. Passo a palavra ao secretário vereador Antônio Valderico para fazer a leitura do parecer 59 de 2025 ao projeto de lei número 10 de 2025, de autoria do vereador Sandro do Salão. Parecer número 59/2025. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Projeto de Lei número 010/2025. Dispõe sobre a autorização de adesão do Poder Executivo Municipal de Perdizes à plataforma do Governo Federal, Contrata Mais Brasil, e da outras providências. Relatório. A presente proposição de autoria do vereador Alexandre Lourenço dos Santos tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a aderir à plataforma digital Contrata Mais Brasil, do Governo Federal, destinada à facilitação de contratações públicas de pequeno porte por meio de microempreendedores individuais, MEIs. O texto define diretrizes para a execução local do programa, prevê observância à Lei Federal nº 14.133 de 2021 e faculta ao Executivo a regulamentação da matéria. Fundamentação. Em análise do texto constitucional, destaca-se os dispositivos constantes do artigo 30, inciso 1º e 2º, que conferem aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Ademais, o artigo 170 de nossa Carta Magna estabelece como fundamento da ordem econômica a valorização do trabalho humano e o incentivo ao empreendedorismo, com tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. A adesão do município ao programas federais de estímulo à economia e de modernização da gestão pública constitui cooperação federativa legítima, nos termos do artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal, e não viola a autonomia municipal, pois a adesão é autorizativa e depende de regulamentação local. Ainda sobre o aspecto da legalidade, importante destacar que o teor do projeto está em consonância com nossa lei orgânica municipal, em que em seu artigo 193 e seguintes prevê como diretrizes das políticas públicas municipais a valorização do trabalho e o incentivo
ao desenvolvimento local. Sendo assim, observe-se conveniência na aprovação da proposta, uma vez que respeita a competência municipal, não gera despesas obrigatórias e reforça os princípios da deficiência e economicidade da gestão pública, além de promover inclusão produtiva e desenvolvimento econômico local, o que se alinha aos objetivos previstos na lei orgânica. Conclusão. Diante do exposto, encontra-se a proposição apta a tramitar por esta Casa de Leis, recomendando-se aos nobres vereadores a sua aprovação, por atender os interesses públicos do município. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2025. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Passa a palavra ao vereador Sandro do Salão para defender o projeto de lei de sua autoria. Mais uma vez, boa noite. Em tempo, cumprimentar o Denis, que está aqui presente, né? Então, gente, fico muito feliz de estar apresentando aqui o meu primeiro projeto de lei. Espero que seja atendido pelo prefeito. É o Contrata Mais Brasil. O que é o Contrata Mais Brasil? Uma plataforma criada pelo governo federal e operada pelo Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, que permite que prefeituras e órgãos públicos contratem microempreendedores sem precisar de licitação dentro dos limites legais, né? A gente sabe o tanto de serviço que a prefeitura tem para oferecer, às vezes, pequenos serviços, muitos, às vezes, prédios públicos se deteriorando, às vezes, por pequenos serviços que um trabalhador aqui da cidade pode fazer. E, às vezes, vai ficando sem fazer, não faz esse serviço, quando vai ver, não tem mais jeito. O objetivo principal desse projeto é facilitar o acesso de microempreendedores às compras públicas, desburocratizando e democratizando a prestação de serviços ao poder público, dando oportunidade para todos, fortalecendo a economia local, mantendo o dinheiro circulando na cidade. Como funciona? Né? Não é uma coisa difícil de ser aplicada. A prefeitura cadastra a demanda, exemplo, de manutenção, elétrica, serviço de pedreiro, funilaria, pintura, mecânica, entre outros. O MEI faz seu cadastro gratuito na plataforma e envia sua proposta digitalmente. A prefeitura avalia conforme critérios estabelecidos, fazendo a contratação, e o pagamento ocorre dentro do sistema com agilidade e transparência. Os benefícios são diretos para a cidade, geração de empregos locais, fortalecimento do comércio e dos serviços prestados na cidade, economia ativa, com recursos públicos ficando no município. A gente sabe que, às vezes, através de licitação, fazer uma licitação, a empresa de outra cidade ganha, o dinheiro não fica circulando aqui na nossa cidade. O papel do projeto de lei em Perdizes. O projeto autoriza oficialmente a prefeitura a usar a plataforma Contrata Mais Brasil, gerando base jurídica local para o uso do sistema federal. Permite ao executivo iniciar a contratação de pequeno valor com o mês da cidade. Então, como eu falei no início da minha fala, a gente sabe o quanto, hoje a gente tem em torno aqui no município de 700 microempreendedores, seja eles de vários setores, eletricista, funilaria, pintura, entre vários outros, quitandas, vários outros serviços, que o poder público, não só o poder executivo, como o poder legislativo também, pode estar aderindo a essa plataforma e dando oportunidade para que diversas pessoas que estão aqui dentro do município possam prestar serviço para a prefeitura, aos órgãos públicos aqui da cidade, e que esse dinheiro que sai daqui do município possa estar circulando aqui dentro do município, fomentando a economia local. Peço que os colegas vereadores
aprove o projeto e que o prefeito Fernando possa sinta-se autorizado pela esta casa a aderir à plataforma do Contrato a Mais Brasil, que está dando oportunidade para a população e fortalecendo o empreendedorismo aqui na nossa cidade. Me cede uma parte, o vereador Sandro. Fica à vontade, vereador Roderico. Quero te cumprimentar aí por esse grande projeto. Eu acho que é muito importante aí para o nosso município, os empreendedores e microempreendedores aqui da nossa cidade. Eu, como servidor público, tenho conhecimento, né, do serviço que pode ser prestado por nossos munícipes e acaba sendo empresas de fora ganhando as licitações e fazendo essas prestações de serviço, enquanto que os recursos, dinheiro, podia estar circulando aqui na nossa cidade, no nosso comércio, nas pequenas empresas, está indo, né, para outros municípios, até mesmo para empresas de outros estados que ganham licitações. Então, parabenizo por esse projeto e com certeza, né, o executivo vai acatar e vai aprovar esse projeto seu. Parabéns. Coloco o projeto de lei em votação. Projeto de lei número 10 de 2025, de autoria do vereador Sandro, aprovado por unanimidade, será encaminhado ao prefeito municipal para sua sanção. Passo a palavra ao secretário vereador Antônio Valderico para fazer a leitura do parecer número 60 ao projeto de resolução número 9. Parecer número 60/2025. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de resolução número 09/2025. Institui a Galeria das Mulheres Vereadoras de Perdizes MG na Câmara Municipal. Relatório. Trata-se de análise do projeto de resolução número 09/2025, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Perdizes, que institui a Galeria das Mulheres Vereadoras de Perdizes MG, espaço destinado à exposição de fotografias das vereadoras de todas as legislaturas, com o objetivo de reconhecer e valorizar a participação feminina no poder legislativo local. O projeto dispõe ainda que as despesas decorrentes correrão por conta de dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal. Fundamentação. O projeto em questão, que tem amparo no artigo 39, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal de Perdizes, pelo qual compete à Câmara dispor em resolução ou em decreto legislativo sobre os assuntos de sua competência privativa, bem como seu artigo 42, parágrafo único,
que dispõe que as deliberações da Câmara em matéria de sua competência privativa serão formalizadas mediante resolução ou decreto legislativo. Dessa forma, a matéria proposta insere no âmbito de autonomia administrativa e organizacional da Câmara, sendo o instrumento jurídico adequado o de resolução. Ademais, a Constituição Federal, no artigo 29, assegura aos municípios autonomias política, administrativa e legislativa, dentro dos limites da Constituição. Nesse ponto, cumpre destacar que o projeto respeita tal autonomia, não invadindo a competência da União ou do Estado. Além disso, o projeto guarda harmonia com os princípios constitucionais da valorização da cidadania e da igualdade no gênero, artigo 1º, 3º, parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 4º, artigo 5º, caput e inciso 2º da Constituição Federal de 88, e com o artigo 37, caput, que consagra os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, princípios que não são ofendidos, pois a homenagem é genérica e inconstitucional, sem caráter personalista. Conclusão. As comissões que este subscrevem são de parecer que o projeto de resolução encontra-se apto a tramitar por esta Casa de Leis, recomendando-se aos nobres pares a sua aprovação, por atender os interesses públicos municipais. Sala das Sessões, 20 de outubro de 2025. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Coloco o projeto de resolução em discussão. Coloco o projeto de resolução em votação. Projeto de resolução aprovada por 8 votos e será promulgado e publicado por essa presidência conforme as disposições legais e regimentais. Instalo o grande expediente e passo a palavra ao vereador Sandro do Salão, inscrito para falar sobre fiscal de posturas. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, gente, eu nos últimos dias venho tocando em alguns assuntos polêmicos aqui no município, né? E hoje eu venho fazer alguns esclarecimentos a respeito de uma indicação que eu fiz aqui na casa a respeito do fiscal de postura. Houve algumas pessoas desinformadas, falando alguns assuntos que não tinham conhecimento, né? Eu acho por dever vir falar a respeito disso. Falar sobre uma repercussão na indicação que apresentei, pedindo que a prefeitura contrate um fiscal de postura para garantir a organização da cidade, né? Eu acho que a gente não precisa ir longe para a gente ver que a nossa cidade tinha ficado para trás em termos de organização. Acho que é só dar uma volta na cidade vizinha que a gente sabe o que Perdizes foi um dia, o que deixou de ser,
que está voltando a entrar nos trilhos essa organização na atual administração. Algumas pessoas dizem que essa contratação não é prioridade, mas tenho certeza de que para quem convive com esse problema no dia a dia, isso é mais do que uma prioridade, é uma necessidade. Imagine vocês, vários lotes baldios ao lado da sua casa, servindo de depósito de lixo, foco de insetos e animais. Ruas que há décadas não recebem uma varreção por causa de ônibus, veículos abandonados, sucatas, ferro velho obstruindo a passagem. O Código de Posturas determina que os terrenos devem ter calçadas e, no mínimo, estar limpo, sem causar transtorno para quem vive ao entorno. Mas todos nós sabemos qual é a realidade. Essa falta de cuidado tem gerado muitos problemas, impedindo o crescimento sustentável da cidade e alimentando a especulação imobiliária gigantesca. Também não posso deixar de falar sobre os fogos de artifício, que são proibidos em nosso município pelos prejuízos que causam a crianças, idosos, pessoas autistas e também aos animais. A gente tivemos os eventos aqui que foram a festa junina, que foi o carnaval, que a prefeitura proporcionou para a população, que respeitou isso, mas a gente não vê isso em relação a outros eventos que tem na cidade, né? A gente não vê isso acontecer. São várias questões importantes e até desgastantes que o fiscal de posturas precisará fiscalizar. Mas todas já estão previstas na lei municipal aprovada há muito tempo, desde 2005. Nós que estamos à frente do poder público é quem devemos lidar com esses problemas, e não a população, que muitas vezes acaba entrando em conflito um com os outros para resolver o que é nossa responsabilidade como legislativo e como executivo. Eu não posso deixar de parabenizar a secretária Regiane Couto e o prefeito Fernandinho pelo trabalho que vem realizando na limpeza e organização da cidade. No início do mandato mesmo, fiz a indicação para que a prefeitura fizesse a limpeza de todos os lotes que são de sua propriedade, que não são poucos que a gente tem no município. A secretária fez um mapeamento de todos os lotes e fez a limpeza e também já está providenciando calçadas para esses lotes que são de propriedade da prefeitura, para que ela possa cobrar ações similares de pessoas também que têm dezenas ou até centenas de lotes na cidade e não vem dando o cuidado devido, né? E às vezes até os maquinários da prefeitura têm que fazer limpeza de lotes que estão aí há muito tempo gerando especulação. Em apenas 10 meses de administração, é perceptível que Perdizes está mais organizada do que no início do mandato. Deixo claro que meu compromisso é com a população. Sempre foi de ser um vereador atuante. Quando saí na rua, que me perguntava o que eu queria ser, era ser vereador. E sei que ser vereador não é fácil, né? Principalmente quando a gente toca em assuntos espinhosos, eu falo que, apesar da gente não agradar todo mundo, mas eu não vim aqui para agradar todo mundo, vim aqui para fazer aquilo que eu entendo que seja certo, sabe? Então, são vários assuntos que falei e ainda tem muito que precisa ser falado. E tudo aquilo que esteja buscando solução para o bem da coletividade, que seja um problema, esteja gerando problema para a coletividade, tenho certeza que esse vereador vai estar discutindo e vai trazer esse discurso aqui para casa e vai estar buscando solução. Tenho consciência de que minha postura firme pode gerar desconforto em alguns, mas todos os assuntos que trago aqui são questões que sempre me incomodou como cidadão. Todos os assuntos que eu toco, todos os assuntos que eu falo, sempre me incomodaram como cidadão. E hoje estou aqui como vereador, ouvindo a voz da população, e não posso fingir que esse problema não existe. Pode ter certeza que meus compromissos com a população continuam de pé, de estar discutindo tudo aquilo que eu achar necessário, né?
Se fico feliz em estar causando desconforto, não fico não. Mas infelizmente é o trabalho que o vereador, no meu modo de ver, tem que fazer. E durante o tempo que me restar aqui, pode ter certeza que esse compromisso que eu firmei lá atrás, eu vou fazer o possível para manter cada linha dele de pé. Obrigado a todos. Passo a palavra ao vereador Lucas do Cerrado, inscrito para falar sobre linha de ônibus no distrito de São José da Antinha. Senhor presidente, fico muito feliz, né, de a gente ocupar um cargo de vereador e conseguir, né, tá fazendo algum bem para a população. A gente não tem noção o tanto que essa linha de ônibus ela foi importante para os moradores lá do município, né, não só em permanecer a linha 2 vezes por semana para achar, mas de estar vindo aqui na quarta-feira. Quarta-feira passada, fui ali na hora que o ônibus estava chegando e fiquei satisfeito com a quantidade de gente que veio, né, nos 2 dias já que teve aqui, e a alegria do pessoal. Tem uns atos que a gente faz como vereador que afeta principalmente, né, os que mais necessitam. No caso lá, os pequenos produtores. Hoje, tem muitas pessoas que não têm carro, ou que talvez têm carro, mas não têm carteira de motorista, né? E a gente, essa conquista dessa linha de ônibus aqui para Perdiz, ela resolve muita coisa para as pessoas lá da região, mas principalmente aquelas que mais precisam, né? De estar vindo resolver questão documental, questão de banco, ajuda o próprio comércio local, o pessoal está fazendo compra aqui também para poder levar, né? Questão de saúde, são vários setores, tem a questão agora até de regularização da biometria, que esse pessoal está podendo vir para regularizar. E é igual eu sempre falo aqui na reunião, a região do Cerrado, da Antinha, do Sonho Azul, ela é uma região muito distante, Perdiz, né? E é difícil, principalmente para quem não tem condições de estar vindo aqui resolver as coisas, né? O carro, a prefeitura disponibiliza o carro, mas é para trazer o pessoal da parte de saúde. E tem muita coisa que depende de estar regularizando, de estar movimentando aqui, banco, Bolsa Família, várias coisas, até um próprio tratamento de saúde, né? Que a pessoa pode estar vindo no horário que coincidir, não está precisando de pegar o carro lá de madrugada, voltando tarde da noite. Então, eu acho que o que a gente tem que, para ser reclamado, a gente tem que reclamar, mas quando acontecem as coisas boas, a gente tem que vir para agradecer. Então, mais uma vez, agradecer ao prefeito Fernando, ao vice William, né, por ter atendido esse pedido, que é tão bom para a comunidade lá. Então, eu queria deixar aqui minhas palavras de agradecimento a todos envolvidos para isso acontecer, ao Flávio lá da Vera Cruz também, que tentou esforçar o máximo para a gente chegasse num bom senso, e graças a Deus deu tudo certo, e a população lá está muito feliz. Então, muito obrigado. Consegue a parte, Fernando? Na hora. Parabenizar o vereador Lucas pela sensibilidade de estar olhando essa questão da população e da sua comunidade e resolvendo um pouco também desse problema que a gente temos aqui no município. Hoje a gente tem apenas 2 ônibus que entra aqui na cidade na parte da manhã e outro volta na parte da tarde aqui em Perdizes. Um no sábado, que não serve para nada, porque para se resolver questão bancária, que uma boa parte da população hoje nessas questões tem que se deslocar até Araxá para resolver. E outro na segunda-feira. Nos outros dias a gente não tem. A gente sabe as dificuldades que a população aqui vem enfrentando com essa questão da falta de transporte aqui para as cidades vizinhas, né? Fiz uma indicação no início do meu mandato, pedindo providências que o prefeito Fernando está tomando. A gente tem que urgentemente, a semana mesmo que você com ele, a gente marcar uma reunião com o Gontijo para que a gente possa estar buscando mais linhas de ônibus aqui para a cidade, porque a população, diante de tanta dificuldade que vem enfrentando hoje, não consegue pagar 250, 300 reais para ir ali em Araxá resolver uma coisa.
talvez seja barato para quem recebe, mas muito caro para quem paga diante de tantas dificuldades que a população vem enfrentando. Então, parabéns ao vereador Lucas pela essa fala e essa busca por esse transporte para resolver o problema da sua comunidade e um pouquinho do nosso problema aqui na cidade. Não havendo mais oradores inscritos e terminada a matéria em pauta, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 3 de novembro de 2025. Boa noite, muito obrigado a todos.